tudo bem com você? Bom, gente, a primeira perguntinha foi da Ana Beatriz Oliveira. Foi difícil se acostumar aí, quanto na cultura, comida e linguagem? Bom, a cultura até hoje eu tô me acostumando, é bem diferente da nossa, então leva um tempo, querendo ou não, é um costume assim, bem diferente, então eu ainda tô me acostumando. Já a comida, eu confesso que eu peguei mesmo pra comer a comida japonesa quando eu ganhei bebê, que foi 7 dias na clínica, eu fiquei internada 7 dias para recuperação da cesárea. Então eu tive que me alimentar, fazer tudo por lá, né? Então é bem diferente, confesso, não é muito fácil. Pra mim não foi fácil, porque eu não sou meio enjoada pra comer algumas coisas. Então eu tive que entrar no costume e tive que me adaptar, porque ia ficar com fome, não ia. Então eu tive que comer e acabei me acostumando, querendo ou não. Hoje em dia eu já não como arroz brasileiro mais, só o japonês. Já a linguagem, eu tenho uma certa dificuldade, confesso, porque não é fácil. São 3 alfabetos diferentes, que é o hiragana, katakana e kanji. Outras pessoas falam hiragana, katakana, não sei. Eu falo hiragana, katakana e kanji. E se escrevem juntos. Cada um tem a sua particularidade. Só que é um pouco difícil para escrever, as letrinhas às vezes dá para confundir. São parecidas com as outras, então fica um pouco complicado de você bater o olho e já saber o que tá falando, o que tá escrito. Então é um pouco difícil sim, eu sei me virar já. Mesmo assim eu tenho que caprichar mais um pouco, mas eu tive sim a minha certa dificuldade, tanto na cultura, comida e linguagem. A R. Raíssa perguntou: é difícil arrumar emprego? A estabilidade de vida é mais fácil? Então, não é difícil arrumar emprego. Quando você começa a mexer com as papeladas no Brasil para vir para o Japão, você já vem com moradia e emprego garantido. Então, não é difícil. Você já vem empregado, você já vem com uma casinha para você morar. E caso você pretenda mudar de emprego, pegar um emprego melhor, receber um pouquinho melhor, tem uma revistinha aqui no Japão alternativa, no caminhão mesmo, que vende os produtos brasileiros, tem essa revistinha e tem muita oportunidade de emprego. Em cidade maior, um pouco mais distante da minha, mas aqui, se você fizer amizade, sempre vai ter alguém te falando de um emprego. Ah, fulano de tal tá precisando de alguém para trabalhar, você não sabe? O salário é tanto. Então, não é difícil arrumar emprego aqui não. A Gabriele Queiroz perguntou: o país é aberto a religiões? Eu até andei pesquisando para saber falar para vocês. Aqui, a religião que eles mais têm costume é o budismo. Então, o japonês em si não é tanto, né? Eles têm a crença deles. Mas aqui sim é uma cidade maior, porque a minha cidade é muito pequenininha. Eu não soube ainda de nenhuma igreja evangélica e nem católica aqui na minha cidade. Mas já tem algumas igrejas em outras cidades aqui próximas, não tão longe, evangélicas, católicas. Então, se você tem a sua religião aqui e quer frequentar, vai ter sim um lugarzinho para você estar indo e, né? Então, a Nanda Cordeiro me fez um monte de pergunta, então eu vou responder bem curtinho para não ficar o vídeo muito longo. Ela me perguntou, falando de moda, elas se vestem como? Qual a diferença? A japonesa é bem preservada. Eu vou falar das mulheres porque eu sou mulher, então eu tenho visto mais roupas, essas coisas de mulher. Os homens é totalmente normal, como os homens do Brasil mesmo, calça, camiseta e blusa. Só, blusa de frio, né? Como aqui tá na época do frio, blusa de frio. Se tá na época do calor, às vezes tem uns que vestem sem calça, outros já vestem bermuda, uma camiseta, mas nada também muito aparente, nem os homens. Então eu, como mulher, como experiência minha, elas são bem preservadas. É camiseta sim, no frio, né, porque aqui é muito gelado, então é camiseta
tampando tudo mesmo. Elas não mostram os ombros e nem o colo, não mostram. Então é sempre uma camisetinha com manguinha aqui, tampando tudo, bem preservada mesmo. Elas não têm esse costume de mostrar o ombro e nem o colo, decote, nem tanto. Eu nunca vi japonesa com decote. Então elas são bem preservadas. Blusa de frio, né? Tapada aqui. Calça. Meia calça por baixo. Um blazer, uma blusinha de frio, uma botinha, um tênis ou um saltinho. Mas tem aquelas japonesas bem mais simples, né? Que elas não se importam tanto. Então elas vão estar vestidas com blusa, calça, não estão ligando se tá combinando ou não. Aqui não tem disso das pessoas te olharem torto se você tá combinando uma roupa ou não. Então é bem tranquilo, não tem nenhum preconceito. Tipo, no Brasil você sai com uma coisinha diferente, tá todo mundo te olhando torto. Não, aqui não tem disso. A Nanda também me perguntou, foi difícil se acostumar com o estilo de vida japonês ou ainda está no processo? Foi, porque eu falo alto. Isso foi o que mais me pegou, eu falo muito alto. Então, hoje em dia eu falo bem mais baixo, o meu marido também, que às vezes ele tá conversando comigo, eu nem entendo o que ele tá falando. Então, a gente tá acostumando nesse ponto, né? Foi o mais complicado de falar muito alto. Às vezes a gente chegava num lugar conversando normal e as pessoas olhando assim porque a gente tava falando muito alto. Então, hoje em dia, o que mais pegou e o que mais mudou foi o tom da voz. Ela também me perguntou, os filmes e séries que são conhecidos aqui, são também aí? Ou só consumem coisas locais? Bom, e como o Alan assiste bastante, eu não tenho paciência para isso, eu acredito que sim. Mas vai estar tudo em japonês. Se tiver Netflix, né, que a gente tinha, só que a gente desistiu porque a gente procurava o filme que tem no Brasil, mas estava em japonês. E como a gente não fala japonês, não fala fluente igual, né? Então eu não me considero uma pessoa que saiba falar o japonês. Então fica difícil. Então a gente tem que entrar em outro site que tenha o filme, ter a sorte de ter o filme para assistir em português, porque é muito complicado. E ela também perguntou, o que mais costumam comer por aí? A refeição deles é assim, vou falar as 3 refeições do dia, né? As 4. No café da manhã, eles têm costume de comer arroz, sim. O café da manhã deles, pra mim, já é o meu almoço. Então, eles comem bastante. Não é que comem aquele tanto de coisa, é um pouquinho de cada coisa. O prato deles é rico em muita coisa. Sempre tem uma verdura, uma salada, uma fruta, um iogurte, arroz, peixe, não sei o que lá, nananã. Então, é muita coisa num prato. Pouca quantidade, mas é muita coisa. Então, é muito difícil eu comer tudo. Olha que eu como bastante, mas é difícil não deixar nem um pouquinho no prato. No café da manhã, eles têm costume de comer arroz, alguma saladinha, algum pãozinho com salsicha, sanduíche, alguma coisinha assim. Já na hora do almoço, é o arroz. Ai, esqueci o nome. Meu Deus! Arroz, misoshiro, algum tipo de carne vermelha ou branca, frutos do mar, saladinha e algum chazinho ou água para tomar. Eles têm esse costume. No café da tarde, eu lá na clínica, eu tô falando isso, gente, que eu tava comendo lá na clínica. Então, eu tô tirando base de lá, que eu tive 7 dias comendo só coisa japonesa. Então, eu tô tirando de base lá. Então, no lanche da tarde, sempre vinha um iogurte, algum pãozinho de novo, não sei, eu acho que a sundae era sorvete com frutas, chantilly. Eles me deram também sanduíche,
Sanduíche doce, que eles pegam chantilly e pica algumas frutas. Muito bom, por sinal. Eu fiquei meio assim, mas é muito gostoso. E na janta, de novo, né? Algum arroz, algum tipo de carne, algum tipo de frutos do mar, missô, às vezes alguma sopinha. E também teve um dia lá na clínica que... Ai, peraí. Teve um dia lá na clínica que pra mim foi um banquete. Foi um carrinho cheio de comida, então tinha um pouco de coisa mais brasileira. Eu acho que quiseram me agradar, porque eu ainda não tinha o costume. Porque eu deixei muita coisa no prato e ela sempre me perguntava, você não gosta? Aí eu falava que eu tava cheia, que eu não tinha o costume de comer aquele tanto. Porque é muita coisa no prato. Então sempre vem alguma sopinha, alguma coisinha mais leve. E vamos para a terceira pergunta. Que terceira, menina? Já tá na... sei lá quantas perguntas. Foi tantas. A Letícia Luara me perguntou, como vai ser para você voltar a trabalhar agora com o bebê? Aí tem alguma creche? Vou responder as duas primeiras perguntas. Bom, eu só vou trabalhar de novo no final do ano, no final pro começo do ano, porque o Miguel já vai estar com 1 ano de idade. Aqui tem creche que aceita o bebê com 6 meses de idade, mas, como eu acho muito novo, meu esposo também deu essa ideia, vamos esperar 1 ano pra ele tá maiorzinho, não depender tanto da amamentação e tal. Vamos esperar 1 ano de idade e colocar ele na creche. Ela me perguntou, se tem alguma creche, tem sim. Ela também me perguntou se eu já entendia o idioma e como foi a minha adaptação no trabalho. Eu já entendia porque há 6 meses antes de vir pro Japão eu tava estudando um pouco, então eu já conhecia, mas confesso que é difícil. E a minha adaptação no trabalho foi um pouco complicada porque o trabalho é em pé. Eu passava de 8 a 10 horas em pé na linha, com um movimento repetido, a linha é muito rápida. Eu trabalhava com componentes eletrônicos, então eu fabricava celular, fabricava e consertava celular, tablet, umas outras coisas lá que eu já esqueci. Mas sim, foi um pouco difícil me acostumar por conta de ficar em pé e tal, né? Porque eu só trabalhava sentada, eu trabalhava no escritório de advocacia, então eu tinha a mordomia de trabalhar sentada, de boa. Às vezes eu andava pra resolver alguma coisa no centro, no fórum, mas nada comparado de ficar 8 até 10 horas quando tem zangueô, que é a hora extra. Então, no mínimo era 8 horas. Quando tinha zangueô, eu ficava 10 horas em pé. Claro que tem os intervalos, né, de descanso, a hora do almoço, mas você fica mais em pé do que sentada, porque é muito rápido. O intervalo era 10 minutos e o almoço era 45 minutos, então era só tempo de você comer, engolir, ir no banheiro, fazer alguma coisa, necessidade, né, se precisasse, tomar uma água e voltar de novo a trabalhar. Então era muito corrido, então você quase não ficava sentada. A Sara Marques me perguntou, qual foi sua maior dificuldade em questão de adaptação quando chegou? Saudades. Beijo. A minha maior dificuldade foi a comida. Porque eu não tenho costume, não tive o costume de comer nada cru, nada sem tempero, sem nada. Porque pra gente que é acostumado a comer bastante coisa temperada, quando chega aqui a comida é praticamente sem tempero algum. Então eu tive grande dificuldade em me adaptar com a comida, mas hoje em dia eu tô tranquila. A Jessie.jma me perguntou, você pode dar dicas de maquiagem, pois você arrasa demais? Posso, mas vocês preferem as dicas aqui no YouTube ou lá no Instagram? Eu vou deixar uma enquetezinha lá no Instagram, depois que esse vídeo for pro ar, e aí vocês me respondem se é aqui ou lá, tá bom? O Felipe M19, é fácil entrar no país? Não. Por enquanto, só entra no país quem tiver descendência até a 3ª geração. E eu sei que a 4ª geração, eu estava lendo esses dias que já vai sair uma boa notícia para quem eu sei. A 4ª geração de japonês.
eu acredito que vai poder entrar aqui, mas vai ter algumas regalias, algumas burocracias pro Yonsei entrar. Porque quem é Sansei, que é a terceira geração, pode entrar aqui sem falar a língua. E de boa, não tem nenhuma... Não vai ser tão rigoroso quanto pra Yonsei. Eu ouvi falar, não sei, boatos, não tenho certeza, que Yonsei vai ter que saber falar um pouco da língua pra entrar. Não sei, vamos esperar, qualquer coisa eu dou notícias de novo pra quem for Yonsei. Mas não é fácil, a burocracia é bem rigorosa, é muito papel pra mexer, só entra quem for descendente por enquanto também, não saiu um boato que vai poder brasileiro vir trabalhar porque tá precisando de mão de obra, não tenho certeza, mas por enquanto só até a terceira geração. E Yonsei ainda tá pra sair alguma coisinha boa aí, mas é sim complicado. Tá coçando de novo. Peraí. Então, é complicado sim, não é fácil. Eu e meu marido, eu só entrei no Japão porque meu marido é Sansei, terceira geração, e a gente teve que comprovar o grau de parentesco dele, teve que comprovar que ele é sim descendente, teve que fazer um monte de carta contando a nossa história, de quanto tempo a gente é casado e tal. Até, assim, quando você é casado com um descendente de japonês e quer vir pro Japão, você também tem que comprovar o relacionamento. Se faz tempo, por exemplo, menos de 6 meses, eu acho que eles não aceitam. A minha sorte é que eu já tava 1 ano de casada. Eu tive que trocar vários documentos, porque eles aceitavam só documentos com prazo de 6 meses no máximo. Se tivesse 1 ano já, minha certidão de casamento eu tive que tirar outra, e é o olho da cara. Muito documento eu tive que tirar de novo por conta disso. Tive que fazer várias e várias cartas comprovando, né, que eu conheço o meu marido há tempo, que o relacionamento não é de hoje, contar a nossa história. Ele teve que comprovar que ele é descendente sim, então teve que resgatar documentos dos avós. E a maior treta lá. É sim difícil, mas não custa nada tentar se você for Yonsei, Sansei, Nisei. Nisei principalmente. Nisei é um pouco mais fácil de entrar se já veio aqui uma vez. Mas eu acho que em qualquer geração é um pouco complicado de entrar aqui, sim. Mas eu acho que é só isso. Essas foram as perguntinhas. Se vocês quiserem, eu faço o outro, lhe responde. E eu acho que é só, meu povo. Sim, é só. Então, essas foram as perguntinhas. Eu vou deixar a enquetezinha lá no Instagram, se vocês querem dica de maquiagem aqui no YouTube ou lá no Instagram. Acho que tanto faz. Vocês votem lá. E eu peço pra vocês deixarem um like, se inscreverem e compartilhar. Beijinhos, até mais!